Bom dia, você que se liga no Horário Esportivo. Hoje a gente entrevista o candidato Emanuel Pinheiro, do PMDB. Candidato Emanuel, primeiramente, bom dia e obrigado por aceitar o nosso convite. Bom dia, Thiago. Bom dia a todos do Olhar Esportivo. É um prazer enorme estar aqui no Templo do Futebol Cuiabano e especialmente aqui no Olhar Esportivo, como candidato a prefeito de Cuiabá, para debater as nossas propostas, as nossas ideias para o fomento do desporto e do lazer na nossa capital. Candidato Emanuel, segundo as pesquisas que estão sendo realizadas, a saúde é a maior preocupação do eleitorado cuiabano. Então eu gostaria de saber, porque o esporte, de certa forma, é ligado à saúde, né? Então quais são suas propostas para estimular a prática esportiva na prevenção de doenças? Bem, inicialmente é necessário a gente ter essa noção social da ligação entre o esporte e a saúde. Uma criança que pratica esporte, ela tem menos tempo para as drogas, tem menos tempo para a ociosidade e tem menos tempo para as más companhias. Ela investe na sua saúde, no seu lazer, no seu desenvolvimento físico, psicológico e mental. Então, é comprovado que uma criança que pratica esportes, ela tem uma probabilidade muito menor de se envolver com as drogas, por exemplo, do que uma criança ociosa. Então, em virtude disso, temos propostas concretas para ligar o esporte às crianças nessa ausência de políticas públicas na área de esporte envolvendo crianças e adolescentes, principalmente. Então, como exemplo, temos o programa Escola Aberta, que já envolve aí a abertura das quadras cobertas das escolas municipais para a comunidade nos feriados e finais de semana. A maioria das comunidades dos bairros de Cuiabá não tem área de lazer. Não tem uma opção de lazer para a juventude, para as crianças. E a quadra coberta, ela funciona como um ponto de confraternização comunitária. Na quadra coberta, as crianças jogam bola, jogam vôlei, jogam handebol, jogam basquete. Lá a comunidade utiliza para reunião comunitária, para assembleias gerais. Ali a comunidade faz um casamento, faz um aniversário, enfim. A quadra coberta é um centro, um ponto de convergência de união comunitária. Daí a nossa proposta. Outro projeto nosso que tem um grande alcance também educacional, social e desportivo, e é um compromisso nosso resgatar, é o programa Bom de Bola, Bom de Escola, do ex-prefeito Roberto França. Esse programa beneficiou, na época que foi implantado, cerca de 3 mil jovens, crianças na faixa de 6 a 15 anos, e que todas elas eram para entrar no programa, elas tinham que ter média 6 em todas as disciplinas. Ou seja, as crianças eram obrigadas a ser disciplinadas, a ser dedicadas, a estar em sala de aula e estudar para poder ingressar no programa Bom de Bola, Bom de Escola, o que fortalecia também o vínculo familiar. É um programa que jamais poderia ter sido extinto e nós vamos resgatar pelo bem das nossas crianças, pelo fortalecimento do nosso esporte, até porque Cuiabá é uma cidade apaixonada por futebol. O que tem de craques anônimos nos bairros de Cuiabá, criancinhas craque de bola que não têm oportunidade de se projetar, é muito grande. E o programa Bom de Bola, Bom de Escola também projeta os nossos talentos. É um projeto, além de tudo, caça talentos e projeta grandes craques para o futebol cuiabano, mato-grossense e até brasileiro. Agora, candidato, a gente já teve a oportunidade de conversar com outros candidatos à prefeitura e todos comentaram que seria interessante separar a pasta de esporte da parte de cultura, porque a gente sabe que a prefeitura, ou a secretaria hoje, é cultura, esporte e turismo. Eu queria saber como você pensa a secretaria, se você pensa dessa forma também, ou se você pensa talvez juntando com educação, como que você enxerga a parte mais pragmática, assim, de como vai funcionar a Secretaria de Esportes? Uma estrutura otimizada. Eu não vejo como separar o esporte do lazer. Até fazer dissociado da cultura não teria problema. A cultura poderia ser mais vinculada à educação, que de fato é uma tradição na estrutura organizacional administrativa brasileira, a educação marchar unido com a cultura. E os esportes com o lazer. Também não haveria problema em estar junto com a educação. Só que seria uma estrutura muito inchada, uma estrutura muito grande, que um secretário só e alguns adjuntos não dariam conta, certo, de implantar políticas públicas fundamental para
para o desporto, o lazer e a saúde das crianças e dos jovens em especial. Então, nós priorizamos a reativação da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer com uma estrutura otimizada e com vínculos profundos de participação com a sociedade civil organizada, ligadas à área desportiva. Candidato Manuel Pinheiro, nosso público do Olhar Esportivo, ele é muito ligado ao futebol, né? E todos estão, há uma preocupação nítida com o estádio do Trinha, que está interditado desde março do ano passado, é um estádio que pertence à prefeitura. Então eu queria saber, em nome de todos os que acompanham o Olhar Esportivo, o que uma prefeitura do Emanuel Pinheiro, caso eleito, pensa para esse estádio. Bom, o do Trinha, esse sim é o verdadeiro templo do futebol cuiabano. Palco de memoráveis jogos do glorioso futebol cuiabano e futebol matogrossense do passado. Revelou craques, lendas do futebol ali jogaram, como Pelé, Garrincha e tantos outros. E o do Trinha é um marco divisor na história do futebol cuiabano. Então, eu, quando fui vereador de Cuiabá, eu fui o responsável por tombar o do Trinha como patrimônio do município de Cuiabá. Ou seja, o do Trinha não poderia, naquele momento o do Trinha estava para ser leiloado em asta pública em virtude de dívidas da Federação Mato Grossense de Futebol, e eu, como vereador, apresentei um projeto de lei que foi aprovado e sancionado, virou lei, que tomba o do Trinha como patrimônio do futebol cuiabano. Então, o do Trinha hoje pertence à população cuiabana e é administrado pela federação, certo? Mas, entretanto, eu acho que está na hora de repensar o do Trinha. O do Trinha perdeu a oportunidade, com o advento da Copa do Mundo, de ser resgatado e de ser reinserido no contexto desportivo e social da capital. Então, eu acho que através de uma PPP, porque o município não tem dinheiro para investir no do Trinha. O Estado não tem dinheiro para investir no do Trinha. Então, numa parceria com o município, ou numa própria parceria público-privada, poderíamos investir no do Trinha e voltar a fazer dali um dos grandes centros desportivos de espetáculos do futebol cuiabano e até do futebol mato-grossense. Devolvê-lo ao convívio da população cuiabana com o nosso futebol amador, de repente até com o nosso futebol profissional, mas também para utilização da Liga Desportiva, para que ela possa ser ali um ponto de caça-talentos, de treinos e de busca de novos craques e novos valores que possam surgir através de políticas públicas voltada para o futebol e que tenha o do Trinha como palco, certo, de todo esse cenário. Então, o do Trinha tem várias ideias e a principal ideia que me seduz para o do Trinha é estabelecer uma parceria público-privada e devolvê-lo para o convívio da sociedade desportiva cuiabana, para a população cuiabana. Porque os dirigentes de clube se ressentem, às vezes, de jogar aqui na Arena Pantanal, quer dizer, a área é muito grande, o custo de aluguel é muito grande. E então, mas qual seria? Porque o do Trinha também tem essa questão que não oferece o devido conforto, os problemas de segurança. Eu queria saber, concretamente, resumidamente, candidato, se você pretende dar, por meio dessa parceria, melhorar a segurança do estádio e também uma possível ampliação para 10 mil pessoas, que é o que muitos dirigentes anseiam. Isso, e é o que falta a Cuiabá. A Arena Pantanal é um mega estádio, né? Então você não consegue se manter com os jogos apenas do campeonato estadual. Então ela deve ser utilizada para eventos de maior envergadura estadual e nacional. Entretanto, nós temos do Trinha a opção para o cotidiano, a rotina do nosso futebol. Então, numa parceria público-privada, o do Trinha seria utilizado exatamente para isso, para o fomento do nosso futebol, para o fomento do nosso esporte, e o investimento nele é que o município e o Estado não têm condições. Daí a necessidade de uma PPP. Como a PPP seria investido na infraestrutura do Trinha, na sua estrutura, na sua ampliação, certo? E no seu melhor conforto, nas suas instalações e em toda a sua estrutura física, para poder manter os jogos
os jogos rotineiros do campeonato estadual, por exemplo, de atividades governamentais focadas ao esporte e ao futebol, ao esporte e ao lazer de uma forma geral. Então eu olho o Dutrinha dessa forma, com uma visão de convívio social e de retomada da população cuiabana do seu patrimônio. Agora, candidato Manuel Pinheiro, aqui no entorno da Arena Pantanal a gente tem diversos jovens que gostam de praticar skate, patins, essas atividades que não tem muitas outras praças para desenvolverem, né? O senhor citou aí a gestão do Roberto França, do Bom de Bola, Bom de Escola. Na gestão dele também a gente teve construção de diversas praças e eu acho, e assim, o que você pensa no sentido assim, de construção de mini estádios ou de praças esportivas para angariar esse público que está crescendo muito aqui em Cuiabá, o público do skate, do patins, esses esportes mais radicais, assim, digamos? Eu vou lançar um plano conjuntamente com as ligas desportivas e com todos os envolvidos no desporto em Cuiabá, certo? E com todos os segmentos organizados da sociedade envolvido com o desporto, o plano decenal desporto e lazer, que ultrapassa uma gestão, que ultrapassa um governo para poder ter um calendário, uma organização, um planejamento no investimento de políticas públicas no desporto da capital. Aqui é como você falou, skate, patins, futebol americano. Cuiabá está se projetando no futebol americano e nós não temos espaço, não temos aonde treinar, vivemos aí de improvisações de estádio, de mini estádios, como é o caso do Cuiabá Arsenal, que vem se destacando nesse contexto. Então, o município está ausente, as ligas, os clubes se viram por conta própria, certo? Conseguem avançar pelos obstinados atletas, pelos obstinados diretores, aqueles que patrocinam, mas na verdade não existe um fomento, não existe uma política pública para isso. Então nós temos que criar esse plano decenal do desporto e do lazer, envolver os segmentos da área desportiva, da sociedade cuiabana e começar a repensar o espaço público na capital para que possa se tornarem espaços desportivos de grande utilização popular. E os mini estádios estão na nossa mesma preocupação com relação o programa Escola Aberta. Nós temos que devolver os mini-estádios à população, à comunidade. O mini-estádio é da comunidade, o mini-estádio é dos jovens, o mini-estádio é das famílias. Hoje eles estão abandonados. Os centros esportivos de Cuiabá, de uma forma geral, estão subutilizados quando não abandonados e estão descolados do convívio comunitário, estão descolados do convívio social. Então a nossa primeira atuação nessa área é reintegrar esses espaços desportivos que já existem em várias comunidades da capital, contemplando regiões para que eles possam ser devolvidos ao convívio da comunidade, reorganizados, reestruturados, reformados e voltando a dar vida, como é o caso dos mini estádios. Candidato, outro assunto polêmico que a gente vê no futebol profissional e nos últimos anos é sobre a entrada de bebidas alcoólicas nos estádios, nas competições de futebol profissional, entrada de bebidas alcoólicas, de instrumentos musicais. Há uma corrente que diz que isso que é perigoso, né? Hoje é proibido aqui na Arena Pantanal, que é âmbito estadual, mas é proibido entrar com instrumento e bebida alcoólica. E também uma corrente que diz que isso atrapalha o espetáculo, né? Porque o futebol ele precisa dessa festa e tudo mais. Eu queria saber o que enquanto até pessoa, enquanto opinião e enquanto prefeito, caso eleito, como você vai atuar em relação a isso? Olha, eu acho que tudo moderado, tudo utilizado de forma moderada, preservando os menores, não vendendo para menores de 18 anos, possibilitando as crianças estarem sempre acompanhadas dos pais e que não se venda de forma destabelada durante o espetáculo, durante os jogos. Eu acho que fomenta a economia, gera emprego e é importante para a população a comercialização de bebidas alcoólicas. Como vimos nos Jogos da Copa do Mundo. Quer dizer, a FIFA veio, exigiu e o Brasil abriu exceção. Quer dizer, nos Jogos da Copa deu certo. Não houve nenhuma confusão, não houve nenhum problema. Por que isso não pode acontecer durante os Jogos regionais dentro dos nossos estádios? Agora, é claro, o poder público não pode abrir mão da sua responsabilidade. Não vender para menores, menor só acompanhado dos pais, certo? Não vender, não permitir
permitir garrafas de vidros e não permitir que se venda durante os jogos, só nos intervalos ou ao final. Aí você não só agrega ao espetáculo um valor econômico que vai gerar emprego, renda e oportunidades. Então, bem dosado, com bastante equilíbrio e responsabilidade, eu não sou contra que se comercialize, e os Jogos da Copa do Mundo demonstrou que isso é possível e a população compreende e sabe muito bem se comportar. E quanto aos instrumentos, o que você pensa sobre bandeira, instrumentos musicais? Também não vejo nenhum problema. Eu acho que você não pode entrar você proibir materiais cortantes, você proibir fogos de artifício, isso tem demonstrado que é importante e afeta a segurança da população em geral, dos atletas e de todos envolvidos no espetáculo. Agora, bandeiras, cornetas, tudo aquilo que vai estimular e vai potencializar o espetáculo, mostrando essa alegria incontida do povo cuiabano, a sua paixão pelo futebol, a sua paixão pelo esporte, é fundamental, porque o esporte é isso. Esporte é confraternização, é união, é alegria, entendeu? É o ópio do povo, é a realização popular. E a realização popular está ligada diretamente à euforia e à alegria. Então nós não podemos tirar ingredientes necessários a isso, como bandeiras, cornetas, instrumentos que proporcionem o barulho saudável, a alegria. Candidato, a gente já está chegando ao final da nossa entrevista. Eu gostaria de conceder mais um minuto para você livremente falar resumidamente suas propostas e também, se quiser pedir voto, enfim, um minuto para você ficar à vontade aí para conversar diretamente com a galera que acompanha o Olhar Esportivo. Bem, a parceria com ligas, departamentos, associações comunitárias e federações ligadas ao esporte, ao futebol como piloto e ao esporte de uma maneira geral, porque cresce, como eu disse, o futebol americano, cresce o skate, cresce o taekwondo, cresce diversas modalidades desportivas em Cuiabá, que é necessário a prefeitura estar ali acompanhando e direcionando, fomentando o seu desenvolvimento, o seu crescimento. Então, essa convocação da sociedade civil organizada ligada ao desporto será uma postura do prefeito Emanuel Pinheiro. Esse é o nosso primeiro compromisso. Um prefeito que se relacione com o desporto na capital, que se relacione com os segmentos organizados, que tenham vínculos, que tenham relação com o desporto e juntos, convocando a população, possamos construir esse plano decenal do desporto e lazer e implantar políticas públicas que vai fomentar o desporto na nossa capital, certo? Incentivando e relacionando, integrando a nossa juventude, os nossos jovens, crianças e adolescentes, o deficiente físico, os idosos, enfim, todos aqueles que exigem e merecem a inclusão social. Então vejo o desporto como uma mola propulsora da saúde, da educação e da inclusão social. E seremos um prefeito aberto a essas parcerias e seremos o grande interlocutor social para uma transformação nas políticas públicas em defesa, certo, do desporto e do lazer na nossa capital e no nosso estado. Para isso, especialmente na nossa capital, né? Com desdobramentos para o nosso estado, mas a capital deve liderar esse processo de implantação de políticas públicas verdadeiras. Para isso, eu peço o seu voto de confiança, o seu apoio da sua família e dos seus amigos, para Emanuel Pinheiro, número 15, o prefeito do futebol, o prefeito do desporto, o prefeito do lazer, que vai fazer com que Cuiabá avance muito mais para os 300 anos com qualidade de vida e com saúde. Este foi Emanuel Pinheiro, candidato do PMDB. Em nome do Olhar Esportivo, eu gostaria de agradecer a participação do candidato aqui na nossa entrevista e gostaria de fortalecer o convite para você amanhã acompanhar a entrevista com o candidato procurador Mauro do PSOL. A gente está encerrando essa transmissão ao vivo, espero vocês amanhã. Até lá!